Patrícia, as reclamações, né, que a gente viu ali, a gente pegou um número bem pequeno de pessoas, né, uma porcentagem também pequena de unidades de saúde que a gente tem em Novo Hamburgo, mas a maioria das reclamações ali, também a maioria das reclamações em todo o Brasil, que é a questão da demora no atendimento e de falta de médicos. E essa questão que a Rosa estava colocando das prioridades nos atendimentos, isso ainda gera muita dúvida e muita reclamação. Eu gostaria que tu explicasse um pouco essa sistemática que não acontece só em Novo Hamburgo, né? Ela acontece em vários locais do Brasil, acredito eu. Exatamente. A sistemática de atendimento na área da saúde, ela tem diferenciações em relação a outros segmentos, a outros serviços. Serviço bancário, a gente tem critérios de prioridade e na saúde, o critério não é idade, não é situações vinculadas a questões tradicionais de mercado. Como normalmente idosos, gestantes, portadores de deficiência, Exatamente. Em outros locais são o grupo prioritário. Normalmente o sistema de risco, o mais utilizado não só na área pública, mas também por muitas instituições privadas de saúde, é o sistema Manchester, que possui 5 graus de classificação e é onde se prioriza o risco, né, a morte. Então, provavelmente, nessas situações, inclusive referenciadas na reportagem, se dá prioridade para aquele paciente no qual a situação no que ele se encontra ao procurar o atendimento é a mais grave e tem prioridade de atendimento. Mesmo esse paciente tendo chegado à unidade básica de atendimento posterior a outras pessoas. Então, isso é muito importante para que a comunidade, de forma geral, entenda, até para que ela possa, né, frente a este contexto, saber que determinados atendimentos ela terá um acesso muito mais facilitado a uma unidade de consulta eletiva, né, ao seu posto de referência, como a diretora colocou, do que se dirigindo a um pronto atendimento, né, e aí realmente poderá acontecer, dependendo das situações, de esperar 3, 4 horas, né. Então, isso é um cenário não só aqui de Novo Hamburgo, né, como eu coloquei, mas a nível nacional. Em relação também à questão dos médicos, a gente tem que entender um pouquinho o sistema de saúde como um todo, né? Quando a gente fala de sistema de saúde de Novo Hamburgo, UPAs, enfim, hospitais, a gente tem que entender que esse sistema ele faz parte de um macrosistema, né? De um sistema nacional que é o Sistema Único de Saúde e que ele precisa funcionar de forma interligada. Então, muitas das situações de encaminhamento de exames que hoje a gente não tem aqui na nossa região entram numa fila também com um contexto muito maior, muito mais macro. Então, acho que isso também é importante da gente levar em consideração. Na relação médico por habitante, existem pesquisas a nível nacional que demonstram, né, que não faltariam médicos no Brasil. Pois é, isso é um dado interessante. Tem médicos suficiente para o número de habitantes, mas mesmo assim a gente tem uma sensação de falta de médicos. Como que acontece isso? Segundo o Conselho Federal de Medicina, hoje no Brasil, né, de acordo com os números da ONU, existiria um quantitativo de médicos suficiente para a população. Fatores que explicam, né, a falta de médicos em determinadas regiões está muito atrelado à questão também das condições, né, de estrutura, de remuneração, de gestão daquela região. Então, o que a gente percebe hoje é que muitos profissionais médicos optam, né, e é uma escolha de atuar em determinadas regiões, e isso causa uma certa concentração, como a gente tem em grandes capitais, por N motivos, seja porque ele busca se qualificar constantemente, porque ele busca uma estrutura que seja um meio para que ele possa exercer de forma tranquila a sua atividade de assistência médica, até porque, por mais que nós tenhamos a nível regional a estrutura adequada, existem situações que o médico precisa de uma remoção, de uma transferência de um paciente e que ele precisa entrar na central de leitos, né? Que a interação é nível estadual. Então, esses são alguns fatores que fazem com que essa relação de distribuição de médico de forma mais homogênea no país não aconteça, né? Então, é um modelo de gestão que hoje acaba, né, inibindo um pouquinho essas situações. Aqui em Novo Hamburgo, a gente tem unidade básica de saúde da família, unidade básica de saúde da família, unidade de pronto atendimento. Gostaria que explicasse um pouco as diferenças, porque são muitas siglas, muitos nomes, e às vezes o que acontece que a gente viu na reportagem, que a comunidade não sabe como proceder, né? Eu acho que é importante a gente fazer algumas referências, assim, entrando nesse tema, porque quando a gente fala em disponibilidade de profissionais médicos, né, a gente sabe que esse quantitativo que é exposto pelo Conselho Federal de Medicina
na prática, nos municípios, né, a gente se depara com uma situação bem adversa. E aqui em Novo Hamburgo, especificamente falando, porque atuei na atenção básica, na rede, na gestão da atenção básica durante um período, né, de implantação, e na captação de profissionais médicos, né, para atuar na atenção básica. E a nossa dificuldade era imensa, né, em captar esses profissionais, dada a situação de que nós tínhamos várias unidades de saúde da família, né, com agentes, enfim, onde nós não conseguíamos ter esse profissional vinculado para então cadastrar as equipes. E com isso, ofertamos, né, dentro do mercado valores iguais, né, na região metropolitana, porque é uma disputa de mercado, né, a contratação desses profissionais, e a gente sabe que isso é do processo que a gente vive, vivemos num sistema, né, capitalista, e que esse é o processo Sim. ao qual a gente se adequa na questão do mercado. E diante disso veio o programa Mais Médicos, que agora fez 1 ano de implantação, que é um programa que veio a fazer realmente uma mudança assim, estratégica na saúde, porque o programa Mais Médicos, ele engloba várias questões, né, dentro da saúde, desde o incentivo, por exemplo, a cursos de medicina, que é o caso que a FEVALE aqui, e eu acredito, né, a contemplação com o curso de medicina. Esperamos que sim, né? Acreditamos que sim também. A residência, né, as residências, os cursos de residência, a questão do fortalecimento e do forte investimento na média e alta complexidade que nós temos visto no estado, no país, e aqui em Novo Hamburgo não é diferente com os investimentos que têm sido feitos no hospital municipal, né? Desde do anexo, UTI neonatal, UTI adulto, a rede Cegon. Então, é muito recurso com esse programa do Mais Médicos que está vindo. Ao contrário do que alguns pensam, que o programa Mais Médicos só foca na questão de contratação de médicos para a estratégia de saúde da família. Não, ele é um complexo muito grande e que tem articulado todas essas áreas dentro da saúde. E especificamente em Novo Hamburgo, tem 40 médicos do programa Mais Médicos atuando nas nossas unidades de saúde da família, que antes a gente tinha uma dificuldade bem grande, né, de conseguir esses profissionais. Hoje nós estamos com 25 unidades de saúde da família cadastradas junto ao Ministério de Saúde, né, da Saúde, e mais 25 em processo, ou seja, até o final do ano a nossa meta é ter 50 equipes de saúde da família cadastradas, com toda a equipe completa, agente comunitário, mapeamento, já atuando nesse processo. E nós verificamos que a implantação desse programa aqui, além de trazer verba para o hospital municipal, né, para ampliar os serviços de urgência e emergência, desde a construção da UPA e do SAMU e de toda essa infraestrutura, na atenção básica não é diferente, porque nós fizemos 2 pesquisas aqui. Nossa ouvidoria fez 2 pesquisas, uma em janeiro e a outra no mês passado, nas unidades onde nós temos profissionais do Mais Médicos atuando, e a resolutividade, né, a qualidade no atendimento, a satisfação da população em vários itens, né, que nós consideramos importantes, ela chega de 99% a 100% de satisfação dos nossos pacientes nessas unidades. Nós vimos que com esses indicadores nós reduzimos, né, essa pesquisa foi feita pela ouvidoria da prefeitura. Ouvidoria do SUS, né? Ouvidoria do SUS, nós temos essa pesquisa, inclusive foi a única que fez, né? Nós procuramos isso junto ao Ministério, nosso município foi o único que fez essa pesquisa, e nosso secretário Bolzan, que é presidente do COSEMS, ele tem apresentado essa pesquisa via Conselho Nacional e Estadual de Saúde, e aonde nos mostra uma realidade bem importante, assim, da satisfação dos nossos pacientes com o atendimento desses profissionais, a resolutividade, ou seja, reduziu o número de encaminhamentos para especialistas, reduziu significativamente o número de exames, né? Então, isso nos dá uma motivação, inclusive, Claro, para a gente continuar investindo. Em seguida, eu quero saber também da Patrícia, o que ela acha, né, de uma maneira geral, né, não só aqui em Novo Hamburgo, desse programa Mais Médicos, que no início foi bastante polêmico, mas isso em seguida, tá? Depois do intervalo, que hoje nós estamos falando sobre saúde, em seguida a gente fala sobre mais médicos, mas em seguidinha, depois do intervalo, não saia daí.